Gravando. Hoje o cenário tá diferente. A gente resolveu vir aqui na praia, pertinho de casa, tomar um café e fazer um videozinho. Falar para vocês o porquê que a gente resolveu criar esse canal, 2 centavos de opinião. A gente queria mostrar para vocês o que a gente não mostra assim e não compartilha com a nossa família, com os nossos amigos mais próximos, né? Porque às vezes tem muita divergência de opinião e tipo a gente quer fazer alguma coisa, a gente acaba se frustrando. Então agora a gente vai pedir a opinião de vocês também, para vocês compartilhar com a gente. As pessoas que são de fora. As pessoas que têm uma visão de fora, né, do que está acontecendo assim, na nossa vida e ver o que vocês acham, se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado. Compartilhar também algumas situações que a gente passou na nossa vida, né? Eu É, tenho 27 anos. eu tenho 29, meu nome é Joel. Meu nome é Tamires, eu esqueci de falar até A no gente meu primeiro esqueceu de se vídeo do YouTube. apresentar. Até no primeiro vídeo Até que tu no primeiro postou vídeo. lá, Eu esqueci de falar meu esqueceu nome. de falar. Faz parte. E o nosso objetivo aqui é fazer os vídeos sem filtro, sem muita edição. Claro que alguns vídeos vão ter alguns cortes, né? Mas nem tanto. Só quando a gente se atrapalhar muito. E Até porque a gente é novo, né? Nessa parte de gravar conteúdo. Então, talvez a gente se atrapalhe um pouquinho, mas a gente quer fazer isso com vocês. E a gente queria muito que vocês participassem também dos vídeos, comentassem dessa a opinião de vocês, né, sobre alguns fatos, que a gente tem umas opiniões assim um pouco diferente da maioria das pessoas. Então até por isso que a gente resolveu criar esse canal. nós somos um casal que a gente reflete muito, nós conversamos muito, somos muito parceiros, refletimos muito, conversamos muito e a gente parou e pensou por que não fazer um canal no YouTube para compartilhar todas as nossas reflexões, nossas conversas e tudo que a gente pensa. E muitas vezes são opiniões nossas, né, que a gente também não quer compartilhar com os nossos amigos. É. E aí agora a gente vai ter esse espaço para abrir para vocês, né? Por exemplo, nenhum de nós dois fez faculdade. Vocês acham que a gente cometeu um erro em não fazer faculdade? Mas vamos colocar várias visões sobre isso, né? Nós queremos compartilhar também nossas conquistas, o que levou a gente a investir em outros negócios diferentes dos nossos amigos também. Ah, sim, é verdade. Então, nós pensamos completamente diferente das pessoas, lá, assim. quando a gente tinha 18, né, 17, 18, 19 anos, os dois tentou até estudar. Eu comecei técnico de segurança do trabalho, ela chegou a se matricular, né, para fazer educação física. E nenhum de nós dois conseguiu exercer. Muitas coisas que aconteceram na nossa vida, acabou que a gente não conseguiu seguir na faculdade, porque a gente tem que trabalhar, a gente era muito sonhador, gostava de correr atrás das coisas. E querendo ou não, quando a gente não tem uma base muito forte assim para só estudar, acaba que pesa, né, pro jovem estudar, trabalhar, dar conta de fazer todas as coisas, né? Eu acho que muitos vão se identificar com a gente porque tem muitos jovens que não têm o apoio da família, a família não tem condições de te ajudar a sair da escola e já pagar uma faculdade, por mais que muitas pessoas tenham sonho. Eu tinha um sonho de fazer odontologia, acabei indo para a educação física porque eu achei que eu poderia pagar sozinha a educação física. Sou formada como cabeleireira, fiz um curso enorme. Cheguei a abrir meu salão, pensei que eu conseguiria pagar, não consegui pagar nem a primeira prestação da minha faculdade de educação física e eu acho que faltou muito o apoio dos meus pais, mas também não tinha como eu tirar eles do caminho deles, que eles recém tinham se separado. Eu acho que o do Joey também, ele estava estudando, né? Várias situações que acontecem às vezes que a pessoa não consegue estudar, né? No meu, por exemplo, quando eu estava fechando um ano estudando técnico de segurança e também fazendo estágio. Eu tinha financiado meu primeiro carro, um Peugeot, quem conhece. Um Peugeot 206, me deu muita dor de cabeça. Mas enfim, ainda eu estava pagando esse carro e meus pais resolveram voltar para o interior. E eu ainda dependia deles para morar. Vocês entendem? Então, meu pai era caminhoneiro, ele ficou ruim o trabalho dele e falou, eu vou voltar, porque lá no interior ele tinha casa própria, né? Ali era alugado. Então também me quebrou, eu não consegui sustentar estudo, carro, moradia,
Não tem como com um salário de estagiário, né, daquela época. Então os jovens, acho que muitas pessoas vão se identificar com a gente. Mas assim, tá tudo bem. Não era para ser, não era pra gente fazer. Depois nós ficamos juntos, né? Tivemos condições de pagar sim uma faculdade para cada um, mas a nossa escolha foi não fazer uma faculdade, foi não estudar. Continuamos trabalhando, até foi pro meio da beleza. Ela é formada em cabeleireira, então ela estudou 1 ano e pouco. Uns 6 meses por aí, 1 ano, né, de estudo. E se formou em cabeleireira. A gente abriu o estúdio de cabeleireira. Eu também estudei massoterapia, fiz o curso de massoterapeuta. Então a gente estava anexando isso. Mais para frente agora eu fiz ainda o curso de barbeiro. Tentei abrir uma barbearia. E ainda eu não consegui me encontrar nesse meio, não era o que eu queria. A gente abriu 2 barbearias, uma anexada ao salão da mãe dela, e não deu resultado nenhuma, era o que eu queria ainda. Tá? E no que a gente acabou investindo? A gente teve um filho, né, que mudou completamente a nossa vida. A gente era muito de pensar em si, em nós mesmos, né? Tava tudo bem, a gente pagava aluguel, no caso a gente pagava aluguel. Nós éramos do Rio Grande do Sul, né? Nós mudamos para Santa Catarina com meus pais e nós pagávamos aluguel, tava tudo bem, saíamos, né? E pra gente tava tudo certo. Até que a gente curtia, falou, a gente priorizava mais o nosso bem-estar, morar num apartamento legal. A gente conseguiu comprar depois que o nosso filho nasceu, aí que as coisas começaram a melhorar pra gente. O porquê? Porque a gente estava estagnado naquela situação de, não, eu e ela, a gente mora aqui, tá tudo bem, a gente tem um carro que nos leva ali, tá tudo certo. Só que quando o filho da gente nasce, isso também é uma reflexão, né? Para o pessoal que tem filho, que teve filho, se mudou também na vida de vocês, de tu querer... Dizem que filho atrapalha, mas pra gente foi completamente ao contrário. Muitos falam que atrapalha. E realmente, no nosso ciclo de amigos e de convivência, a gente tirou dois fatos que realmente aconteceram na nossa volta. Ou o filho uniu o casal e deu uma explosão na vida desse casal, tipo, eles realmente mudaram a vida deles como eles eram antes, ou acabaram se separando. Não é verdade? Isso é verdade. Esse é o nosso ciclo, né? A experiência que a gente teve com isso. Sim, eu acho que tem muito a ver também com o objetivo do casal, né? O casal, nós queríamos ter o Kaique, né? Tem casais que não planejam, né? Então, às vezes o casal já não dá muito certo e acaba tendo um filho no meio de um relacionamento que eles se bicam, que não dá muito certo, então acaba que separa. Eu acredito que seja nesses casais que não conseguem, né, se conectar muito bem e acabam tendo filho sem querer ali e acaba que separa mesmo, não dá mesmo. Mas a gente sempre se deu muito bem, a gente resolveu ter o Kaique foi planejado, o planejado que saiu fora do planejado, saiu que a gente totalmente sempre fala. Fora do controle, do planejado. Pra gente, né, nós éramos novinhos, nós resolvemos ter o Kaique cedo, eu tinha 20 anos, né? E como todos dizem, né, cada parto é um parto, nenhum parto vai ser, por mais que a gente tenha outro filho agora, a gente não sabe como que vai ser o parto, se vai ser mais tranquilo, se vai ter alguma complicação, né? No caso da Tamires teve algumas complicações, ela não conseguia ter dilatação. Dilatação, então tipo, foi um sofrimento. Ainda ia para o hospital, voltava do hospital, ia para o hospital, voltava do hospital. Aqui em Santa Catarina tem um hospital, que ele é o regional da região, e tem uma rampa muito grande. Quem é de Santa Catarina vai saber. Mano, ela subiu e desceu aquela rampa acho que umas 500 vezes. Com a barriga desse tamanho, eu apavorado, e ela queria que o negócio acontecesse e não tinha, e ela passando por muita dor, como é que fala? Contração, cólica? Contração, diziam que era contração de treinamento, né? Mas pra mim é como se eu estivesse na hora do meu filho sair. E no meio disso a gente foi abençoado, porque a mãe dela trabalhava numa clínica... Na Clínica Santa Helena. Que é uma clínica particular, e ela conseguiu parcelar o parto particular direto lá com eles, porque ela era funcionária, né? Porque ela era funcionária, viu?
Só por isso, senão a Só gente por também isso. não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha o que fazer. Não tinha nada, Nós gente, ia ter que nada. aguentar aquilo lá A gente e pediu dinheiro pro vô emprestado também, né? a O gente deu um desespero foi tão jeito. grande, porque que aconteceu na regional, né? Que é do SUS. ah, Aconteceu algumas coisas que me deixaram um pouco chateada e eu falei, olha, eu não quero mais ficar aqui. Aí minha mãe foi lá e deu um jeito, né? Pediu dinheiro pro meu avô e tal. Mas por isso que eu digo que foi um planejado fora do planejado. A gente Porque planejou ter o filho, a mas gente planejou ter o Kaique, a gente resolveu ter o Kaique, não, vamos ter o Kaique. Minha mãe, e aí eu falei pra minha mãe. E minha mãe falou assim, tu fez um plano? Gente, nem plano eu tinha, então por favor, se vocês quiserem ter um filho, façam um plano. para quem é jovem, Pra quer quem ter é um jovem. filho, gente, é barato. É É barato barato. fazer um plano. Dizem que é pelo menos um ano, né? É, um ano antes. Aí no caso, ano antes. eu faltava 9 meses pra mim, né? Não ia nem dar tempo. Não ia dar tempo. Mas Então, se a gente tivesse esse conselho um pouco antes, né? É. Muitas pessoas não têm a esses gente conselhos. planejamos, a gente queria ter o Kaique, a gente chegou e falou pro pessoal, ó, já tô grávida. E aí os conselhos já não adiantavam mais. Mas Já a gente foi. ganhou bastante coisa também É. de alguns amigos próximos, assim, essas coisinhas de roupa, né? Deu muito certo. Mas assim, o Kaique nos uniu muito, muito mesmo. Nos deu uma força enorme para que a gente conquistasse tudo para ele, para nós. A gente via como que se a gente quisesse proporcionar para ele. Sempre aquela história de pai, né? Que parece clichê, mas todos os pais eu acho que pensam assim. É. A gente quer proporcionar para os nossos filhos aquilo que a gente talvez não tenha, né? Não tenha tido na nossa infância, né? Então a gente correu para dar tudo do melhor. A gente conseguiu trocar de carro, conseguiu um Sentra na época. Uma negociação bem bizarra assim também, porque a gente tinha 2 carros que não dava um, né? A gente tinha um Palio, que era um carrinho muito bom, só que era um carrinho daquele simples, mas nunca nos incomodou para nada, foi um carrinho abençoado. Mas nós queríamos um conforto a mais. E a gente tinha um Fox todo enrolado, que a gente se metia em cada rolo de tentar e tentar. Sabe aquela tentativa que tu tenta melhorar, tu quer fazer o melhor e tu te enrola e faz um monte de rolo. A gente vendeu os 2, conseguimos se livrar. Aí com esse sobrou um dinheirinho para nós dar de entrada e um rapaz muito querido aceitou esse valor como entrada e parcelou para nós o restante. Um anjo. Ninguém faz isso no mundo, olha, é raro. Em 10 vezes, não lembro. Sei que a gente completou o valor, a gente pagou o carro, a gente conseguiu quitar esse carro com o nosso filho. E a gente conseguiu também depois adquirir, era perto, a gente queria se preparar para o verão aqui em Santa Catarina, que é um espetáculo o verão aqui, né? A gente fica completamente apaixonado pelas praias aqui. A gente conseguiu comprar com muito esforço também um jet ski. E a gente tinha um carro bacana e um jet ski. Só que no meio de ter essas coisas que a gente queria muito, até a gente passou por um episódio de sofrer um incidente com o jet, que a gente ficou completamente anojado assim da moto lá aquática. A gente tomou um baque gigante de tipo, porra, a gente tá aqui com o nosso filho, a gente já tem um carro bacana, a gente mora num apartamento legal. Não era um apartamento de luxo, mas era um apartamento legal, tipo, comparado a gente que sempre morou de aluguel. Era em conta também, inclusive, porque o aluguel aqui em Santa Catarina é muito A gente caro. conseguiu um aluguel em conta, então a gente Era conseguia muito legal, viver assim de um jeitinho melhor, mais folgado. Só que também a gente estagnou, a gente pensou, nossa, a gente já tá com tudo isso, né? Foi aí que a gente teve a brilhante ideia de se jogar e colocar tudo que a gente tinha em um terreno. Que é o E nosso do terreno nada hoje. apareceu esse terreno pra gente também, Também né? tudo Era pra ser. coisa de Deus, a gente fala, né? Porque é muito difícil comprar um terreno hoje. Isso aí é até um tema que eu quero levar em discussão depois para um próximo vídeo, não vou estender muito agora, sobre como tá absurdo tu adquirir um pedacinho de terra, uma casinha, tá muito caro. Imagina que para nós, a gente conseguiu ainda de tropeços e tropeços, Com pessoas boas que apareceram em nossa vida, né? que a gente diz que é coisa de Deus, o porque terreno não também. tem explicação a gente ter conseguido assim, quando tu quer muito uma coisa, tu faz as coisas corretas, Deus Você com certeza pede, te você tem abençoa. que pedir, tem que falar, eu vou comprar, eu vou ter. A gente sempre falava, nossa casinha de madeira, a gente vai ter uma casinha E de no madeira. fim a gente acabou construindo a nossa primeira casa de madeira. A gente encontrou um terreno, né, perto da praia, perto dessa praia O aqui nosso que a gente terreno, ele é um terreno grande, É porém ele é grande. dividido no meio, sabe? A gente fica com a parte do corredor e os fundos do terreno.
Mas para nós, né? Pra nós foi ótimo, uma Era benção. uma mansão, era um terrenão gigante. Primeiro terreno, imagina, gente, era tão difícil de comprar um terreno, né? Então a gente deu esse carro que a gente tinha terminado de pagar pro moço, o Sentra, a gente deu de entrada no terreno. E aí a gente falou, a gente tem um terreno? Legal, a gente conseguiu comprar um terreno, parcelamos com ele também. E o jet ski tava na garagem, sem carro. Então a gente pensou, compramos um terreno, o terreno vai ficar lá, vamos continuar morando de aluguel, né? E o nosso jet ski estava parado. Não era um jet ski desses novos, tá, gente? Era um jet ski 2000, 2002. Não Aí nós fomos lá e parcelamos no cartão do sogro um carro de 5 mil, né? Porque a gente precisava de um carro para se locomover. Foi um Fiesta 96, se não me engano, 95. Nós estávamos muito felizes, né? A gente tinha um terreno e um carro, de novo, entendeu? E nós estávamos morando ainda de aluguel, né? Até que, do nada, apareceu outra pessoa boa. Outra pessoa boa, que que assim, aceitou uma construtora, né? Uma construtora. Aceitou o nosso jet ski de entrada, mais um dinheiro. Para dar início à nossa casinha de madeira. Nossa casa, que eles chamam aqui de casas pré-fabricadas, né? Essas empresas que fazem essas casinhas de madeira montadinha. E tipo, uma casinha bem pequena, tá? Bem pequena. Tinha 36 metros quadrados, a gente aumentou agora um pouquinho, modificou. Depois a gente quer mostrar para vocês lá alguns... São muitos vídeos, terá muitos vídeos nesse canal. Terá muitos vídeos para vocês verem. E daí surgiu a ideia de como a gente conseguiu o terreno. A gente tinha um sonho adormecido que a gente conversava desde que a gente se conheceu. Ela sabe e também acabou que esse sonho meu que era adormecido virou o sonho dela também. Virou o nosso sonho, que é a gente construir apartamentos para alugar. Já Quer que eu vire? Tá aberto. Esse cafezinho tá muito bom, gente, aqui na beira da praia, ó. Ui, virou? Sensacional, não. Quem toma um cafezinho na beira da praia, né, gente? Olha só o privilégio que a gente tem. Vocês são do time do café com açúcar ou sem açúcar? A gente era do sem açúcar e com açúcar. Agora a gente é do sem açúcar e do sem açúcar. Foi trabalhoso, mas agora ela tá tomando café sem açúcar Agora também. Eu peguei o gosto pelo café sem açúcar. E onde é que a gente tava? Então, sobre os vídeos que ainda a gente vai ter pro canal, né? Sobre o sonho adormecido, né? Sobre o sonho adormecido. Que a gente... Não vamos falar tudo nesse vídeo, porque esse vídeo já tá chegando a 17 minutos. Já tá ficando muito longo. Eu não vou fazer nenhum corte nele, vou deixar ele assim mesmo. Vou só postar lá. Mas esse é um resumão da nossa vida. E por que a gente resolveu começar a gravar vídeos aqui pra vocês e... Nós passamos... A gente acha que a gente passou por muita coisa, né? Muita coisa. Com a idade que a gente tem. E a gente quer compartilhar. A gente falou muito, trabalhou muito. E é importante a gente compartilhar. Às vezes a gente, eu não quero falar porque eu não quero aparecer, eu tenho aquela dificuldade, né? Mas, cara, se a gente tivesse, assim, pelo menos um pouco dos conselhos, como a gente foi um casal muito novo, a gente teve que batalhar junto muito cedo, a gente teve que aprender tudo errando, sabe quando você aprende sempre errando? É bom, mas, nossa, tu te atrasa muito errando, tu erra demais, então... Se tu tem, às vezes, uma pessoa que fale pra você algumas coisinhas que a gente queria ter ouvido quando a gente era mais jovem, cara, é tão bom porque a gente pode, querendo ou não, a gente pode estar ajudando um casal que está iniciando hoje e pode tropeçar em alguns erros que a gente cometeu também, né? Se identifique com a nossa história, identifique ali. Que tenha o mesmo objetivo de vida que a gente também tem. Então é isso, hoje a gente já conseguiu dar start no nosso sonho, não tem nada pronto ainda. Já era para estar pronto há uns 3 anos e a gente vai contar o que nos atrapalhou de nós não ter concluído o nosso projeto, que é o nosso primeiro apartamento, o nosso primeiro loft, né? E isso vai ficar para um próximo vídeo, então... E vocês vão saber também a nossa opinião sobre tudo isso, né? Sobre o que a gente passou, sobre o que a gente acha sobre tudo, mas é a nossa opinião, por isso que o canal se chama Opinião de 2 centavos. Porque às vezes alguém não vai gostar, alguém vai discordar. Pra gente cara, vale, mas pra muita gente não vale. A gente tem que dar a nossa opinião, para nós passar a nossa visão, porque um monte de gente vai ter visão diferente e eu acho isso certo. Eu acho certo as pessoas terem opiniões diferentes, né? Porque se todo mundo tem opinião igual, todo mundo ia trabalhar no mesmo emprego, todo mundo ia ter a mesma cor de casa. Então as pessoas têm opinião diferente, isso é legal. E a gente quer compartilhar a nossa opinião, sendo um casal jovem, que está ralando muito, está tentando muito mudar de vida, né? E
e conseguir realizar os nossos sonhos. Então a gente quer compartilhar isso com vocês. É isso. Então esse é o nosso primeiro Se vídeo. inscreva no canal, pelo amor de Deus. Poxa, a gente nem falou isso Eu no nem início falei do... isso, porque a gente não tem muito ainda essa experiência, né, de YouTube. Mas se inscrevam no canal, dê essa força aí pra gente, para acompanhar os próximos vídeos, a descobrir um pouco mais a nossa história e tudo que a gente passou. E também acompanhar o nosso empreendimento lá. Quem gosta de casas de aluguel, a gente está com muitas ideias massa, cara. Olha, o nosso terreno não é grande, mas a hora que a gente compartilhar com vocês, vocês vão achar que é um terreno gigante, mas não é. É um terreno pequeno. A gente fez bem organizado, sempre pensando, né, em fazer os nossos apartamentos. E a gente quer trocar essa ideia com vocês e também receber a opinião de vocês sobre isso. E é isso, então comentem, já vejam a descrição lá que tem as nossas redes, né, também. Comentem, pode sentar os cachorros aí nos comentários, a gente responde, a gente interage com vocês. Não concordar, por favor, comenta para nós debater, a gente adora esse debate, adora ouvir as opiniões, né, das outras pessoas também. E é muito importante os comentários pra gente ver que a gente está no caminho certo também, que as pessoas estão debatendo. É muito importante os comentários de vocês, porque como a gente não está compartilhando isso com nossas famílias próximas, ninguém sabe, gente. Então, se caso algum familiar vê ou algum amigo próximo, a gente resolveu fazer esse canal para nós ter opiniões de pessoas diferentes na nossa vida e saber se a gente está errando em alguma coisa e no que a gente está acertando. Tá bom? Então é isso, se inscreve no canal. E até ativa o sininho. Próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tomar meu cafezinho.